Bom, gente, agora a gente vai conversar sobre a rotina, porque estamos no mês de julho, né? E as crianças aí já de férias na sua casa. E aí, você fica apavorado? Ai, o que eu vou fazer? Porque eu não tô de férias. E aí é tanta coisa, né, gente? E aí eu vou conversar com a mãe, como ela transforma as férias escolares em momentos de convivência, criatividade e também união aí da família, né? E a Bruna está aqui comigo hoje para dividir essa fase. Ela é mãe do Lucas, de 6 anos, e da Sofia, de 1. Seja bem-vinda, Bruna. Obrigada. Tudo bem? Tudo jóia. Conta pra gente como é a rotina aí. Você já tem o Lucas de 6, né? Isso. 6 anos, então você já passou aí uma boa fase com o Lucas, em momentos escolares e de férias. Conta pra gente um pouco dessa experiência. Como é pra você? Na verdade, assim, foi ele que foi me dando esse gancho, né, para eu desenvolver as atividades e a rotina também com eles. Então, eu sempre lidei com crianças, né, já fui professora de educação infantil também. Então, e assim, antes até de ser professora, com as crianças mesmo da minha família, assim, tem muitos sobrinhos. Então, eu vim lidando, fazendo atividades, brincando com eles, então isso me facilitou muito com o Lucas. E ele é uma criança que adora, né, brincar, adora se divertir, adora envolver assim nas atividades. Então isso me ajuda também na praticidade ali, né? Sim, então você já tem aí uma pegada educativa, Sim, lúdica, né? Para as mães que não têm, o que você orienta? Eu acredito que essa questão da conexão, né, Dani? E assim, hoje em dia a gente está numa era muito digital, que a gente precisa, sim, estabelecer esses vínculos com as crianças, conectar com eles, né? Assim, a gente não tem o tempo todo, né, 100% do tempo ali de estar presente com eles, mas que seja, assim, 20 minutos dedicados à criança, longe do celular, os pais, né? Mas estabelecendo esse vínculo, olho no olho, contato físico, né? De, vem aqui, senta no colo, vamos contar uma história, vamos brincar, são coisas simples que a gente precisa, né? Às vezes a gente pensa muito assim, o que a gente vai fazer nas férias, em viagens, em questões bens materiais, e a criança não precisa disso, né? Não, né? Não, a criança... Então, acho que a primeira preocupação é essa, né, Bruna? Pra onde que eu vou levar meu filho? O que eu vou fazer? Enfim, todas as idades têm seus desafios. Sim. Né? Ninguém nasce pai sabendo, ninguém nasce mãe sabendo como é, né? Isso, é. Como você falou, achei bonito. Tô aprendendo com meu filho, né? Aprendi com meu filho. Como que faz essa conexão? Às vezes as crianças, assim, cada um tem uma linguagem também. Como é tão desafiador, né? Descobrir Sim. a linguagem do filho, da criança. Geralmente, assim, eu gosto muito de conversar com os pais e falar que, assim, é na infância que a gente planta essas sementinhas, né? Porque, assim, a gente, às vezes, tem pais que não estabelecem essa conexão com os filhos na infância e quer uma adolescência ali onde né, mais próxima, com mais vínculos. Só que não estabeleceu isso ali, né? Nesse período que é a afetividade, né? Então, assim, é ali na infância, nos primeiros anos que a gente tem esse contato com a criança, que a gente precisa resgatar eles, né? E assim, é um olho no olho, né? Uma coisa assim que hoje em dia a gente tá, até nós adultos mesmo, né? É difícil pra gente. Então, e a criança tá ali o tempo todo pedindo a nossa presença, né? Sim. Então, a gente tem que se moldar e tem que, assim, estar atenta às necessidades de cada filho, né? Eu com 2 ali de cada idade diferente. Sim. Então, assim, é um desafio também, né? Cada fase vai ser uma fase, né? Eu olho pra Sofia e falo, isso vai passar, porque eu já sei que o Lucas passou, né? Mas, assim, vem outras fases diferentes também dele, Verdade. né? E ela é diferente dele, né? Ela é, totalmente. Por mais que você tenha aprendido com ele, mas vai ser diferente com ela. Sim. Tem essa ideia também, né? Nessa primeira infância, de 1 a 7, a gente pode falar? De 1 a 7? É de 1 a 6. De 1 a 6? Isso. Que tipo de brincadeiras que as mães podem e os pais podem ter em casa? Brincadeira de contação de histórias, brincadeira de massinha. Essa fase tem a fase até os 3 anos, que é muito sensório motor, né? Então, assim, é muita atividade dos 5 sentidos. Então, é de tato, de sentir, de andar descalço. Brincadeira simples, né? Como, eu gosto muito de brincar também com elementos da natureza também, assim, isso ajuda a regular a criança também. Então, pisar na grama, brincar, construir objetos ali com gravetos, com folhas, com terra, isso, sentir areia, sentir a terra, molhar, fazer esses experimentos também, né? E também gosto de reciclagem. Então, assim, é uma coisa que a criança desenvolve a criatividade ali. Então, é uma caixa que vira um avião, que vai virar um foguete, que a criança entra, se esconde, né? Então, assim, tem infinitas possibilidades. E às vezes a gente se apega muito nessas questões de brinquedos prontos
e a criança não precisa, né? Então, assim, até essa criatividade mesmo, hoje em dia, é uma questão que a gente precisa enquanto educador, enquanto, né, atendo no consultório também. As crianças têm muita dificuldade disso, porque elas não estão desenvolvendo a criatividade. E a criatividade se desenvolve nesse tempo, assim, nesse tempo ósseo, né? Que a criança tá ali, quietinha, mas que ela tá pensando em algo, eu vou brincar com isso, eu vou construir, que tal isso? E é assim que vai desenvolvendo a criatividade, né? Então, assim, dar também à criança essa possibilidade de ter esse momento livre, né? E não ficar sobrecarregando ele. Legal, acho importante você falar isso. Porque às vezes os responsáveis, digo os pais, às vezes só pai que cuida, Sim. né? Sua mãe, vovó. E o responsável, ele transfere um pouco a ansiedade para essa criança, né? Sim. Toma isso, e faz aquilo, agora vamos fazer aquilo. Às vezes não deixa a criança... Qual a importância desse momento para a criança, Bruna? Essa criatividade, até assim, nas férias mesmo, geralmente a gente quer superlotar a agenda, né? Então assim, vai fazer isso, como que vai ficar? Mas assim, eu acredito que as telas não é um bom caminho, né? Então assim, sempre deixar essa criança, você fazer interação, mas você também não precisa estar o tempo todo com a criança ali fazendo essa interação. Então assim, a gente brinca em alguns momentos que a criança pede, né? Que a gente também se propõe essa brincadeira, mas tem momento que as crianças se distraem. Então assim, nesse momento de distração é o momento que você pode fazer alguma coisa em casa. Ela não precisa o tempo todo estar com você, porque quando ela não está, é nesse momento que ela vai desenvolver, mas o que eu vou brincar? Mas esse brinquedo aqui pode virar um foguete, pode virar um astronauta, posso ser, né? E é aí que a imaginação se desenvolve. E a gente tem muitas crianças hoje em dia com dificuldade nessa criatividade, principalmente nessa imaginação, porque a gente acaba entregando as telas muito cedo, né, para as crianças, e assim, aqui essa ansiedade dos pais de não ter essa questão, assim, de ter essa criatividade mesmo, de fornecer algo para os filhos. Então pega a tela, que é uma coisa mais fácil, né? E daí você acaba estragando a infância do seu filho, e aquilo vai se tornando tão viciante que ele acaba não brincando mais, Não vai se interessar, né? por outra coisa, né? É verdade, Bruno. Ô, Bruno, e tem mesmo outra coisa, né? Tem muitos pais e responsáveis que ficam muito cansados. Sim. Né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Porque a educação, ela é perseverante, né? Tem que repetir muito. 1000 vezes, né? Não é? Eu falo que, assim, eu costumo brincar que pra gente que tem a teoria já é difícil, né? Então, assim, porque a teoria é tudo certinho ali, você faz isso. Mas na prática é totalmente diferente, né? E o que deu certo com um que é maior, né? Não vai dar certo com a pequena. Então, assim, a gente tem que estar o tempo todo se moldando também, né? E não esquecer que nós somos exemplos pra eles, né? Então, assim, eu peço pro meu filho ser calmo, eu quero que ele seja tranquilo, mas eu sou uma tempestade ali o tempo todo, né? Então, assim, eu sou agitada, eu grito, eu falo, mas como que você cobra da criança? Então, a criança é aquela esponjinha que tá ali naquele ambiente absorvendo tudo. Então, eu falo para ela não fazer, mas eu estou lá fazendo. Eu falo para ela não gritar, mas eu grito com ela, né? Então, assim, é sempre ter essa troca mesmo e sempre se ponderar. Né? Eu acho que a gente tem sempre que estar revendo as nossas atitudes, principalmente, e o nosso modelo, né? Exatamente. Como pais. O nosso movimento em relação à vida, né? Isso, sim. Ô, Bruna, antigamente a gente brincava na rua, tinha muitos amiguinhos, né? Mesmo nas férias, sim, a gente não via a hora de chegar às férias para brincar na rua com os amigos, brincar em casa, né? Vinham as crianças, os primos, tinha mais movimento. Hoje em dia, parece que todo mundo fica dentro de casa. Qual a importância também de criar esse vínculo com outras crianças? Dar continuidade a esse processo que começa na escola, né, Dani? Sim. Então, assim, trazer as crianças para casa também, estabelecer esses vínculos, porque às vezes o adulto fica muito preocupado ali em propor atividades, mas a criança precisa de pares também, né, da mesma idade, porque ali entre elas, muitas as crianças, principalmente os menores, eles aprendem por modelo, né? Então, assim, quando ali no meio, enquanto o pequenininho, o exemplo da minha filha, enquanto tem uma outra pequenininha, ela não faz isso, mas a outra tá andando, eu não tô andando, então eu preciso chegar no nível dela, né? Então vamos comparando e vamos olhando. Então essa questão de estar pares com pares, brincadeiras, até crianças mais velhas, a gente vai trabalhando isso, né? Que você vai incentivando as outras crianças a se desenvolverem também, né? Porque eu consigo andar até aqui, esse daqui já sabe correr, então eu preciso chegar no nível dele. E até os maiores, né? Então, assim, o meu filho olha as outras crianças e quer também. Então, isso é tudo um estímulo, né? Para o desenvolvimento integral mesmo dessa criança. Que bacana. E o Lucas está de férias já? O Lucas já, sim, os dois. Você trabalha fora? Trabalho. E aí é desafiador também, né? É desafiador, conciliar, sim. né?
tempo, hora, a qualidade para ele, né? Sim. Já que você gosta também, sabe disso, né? Coração aperta, né, Aperta, Bruna? aham. Mas- É desafiador e a gente se cobra também, né, É, como mãe. é. Mas eu ainda consigo ter uns 15 dias de férias. Ai, que bom. Agora em julho, então assim, ele fica contando no calendário Ah, lá que nós bonitinho. temos os dias certinho que eu vou sair de férias e eu consigo aproveitar um pouquinho com eles também. Ai, que bom. Aproveita bastante então com as crianças. Obrigada, Obrigada por a trazer você. um pouco da sua experiência como mãe, mas assim ter também ajudado tantas famílias aí a acreditar que é possível, né? Obrigada, Aprendendo. Dani. Obrigada a você, Bruna.